sou até mais conhecido o cara. Inscreve no meu canal mais potência e clica no sininho, não tem nada oficial para vocês. E clica joinha, você está gostando desse vídeo. E mais detalhe também. A minha mãe vai conversar com você, é um filho. E tem um professor, se seca, eu gosto muito. E é a escola e a família. Obrigado primeiro pelo convite. Mayra, parabéns, viu? Adorei tudo que você colocou. Isso é o que eu queria, sempre quis, tá? Para o meu filho. Eu estou aqui do lado agora como mãe, né? Não faço parte da área da educação. Tenho 2 filhos, a Patrícia e o André. O André tem 22 anos hoje. Cursou até o 3º colegial. Ele tem síndrome de Down. E desde os 2 anos de idade, ele vai para a escola regular, sempre estudou em escola regular. E esse processo, tudo que você falou, é tudo que a gente sempre chegou até a escola, né? Nessa fase que a gente tem os filhos pequenos, nós como pais, a gente tem uma fase que a gente está muito trabalho, acirrado, correndo, naquela loucura, e a gente, né? Aí chega um filho com síndrome de Down, não só ele, né, mas pensando assim, aí a gente precisa parar um pouco para dar mais atenção, para poder ajudar nisso tudo. E foi quando a minha área é a área financeira, do meu marido também, e nessa fase, né, de escolar do André, a gente viu que a gente tinha muito a aprender e muito a buscar ajuda. Então, a gente nós buscamos os profissionais também para nos ajudar. O André tinha fono, tinha TO, psicopedagoga, já entrou numa outra fase, né? A fono e TO foi mais cedo, a psicopedagoga foi um pouco depois, mas tudo para ajudar junto à escola. E a gente, junto à escola, então, todo começo de ano a gente fazia uma reunião com esses profissionais, coordenação, com os professores, e para poder trocar as informações, a gente queria as adaptações, a gente queria antecipação curricular, para quê? Para poder ajudar, para ele ter aquela equidade que você colocou lá no final, né? Poder chegar e caminhando junto com os outros com um apoio maior. Então, mas é sempre muito difícil. Eu estou aqui do lado de mãe falando, é muito difícil. A escola, a princípio, todas elas, o André estudou do pré até o 9º ano numa mesma escola, e depois ele foi para o colegial numa outra escola, porque lá não tinha, nessa que ele estava frequentando até o 9º ano. E mesmo nessa escola que foi do pré até o 9º ano, todo começo de ano, gente, eu não dormia a primeira semana antes de começar as aulas, porque eu ficava pensando como é que vai ser, esse ano é mais difícil que o ano passado, como é que vai, novos professores. E para a escola, parecia que era sempre uma novidade, era um novo aluno, era o mesmo aluno, com os professores que conhecia, com os coordenadores, mas parece que faltava. Não sei se é empenho que eu falo, porque os professores, nesse momento, eles precisam sair, eu diria, do seu quadrado, do básico. Ele tem que buscar essas alternativas para ajudar, para dar essa equidade para essa criança, qualquer que seja, dentro da sala de aula. Né? Nós tivemos muita sorte que tivemos alguns professores que fizeram a diferença. Eu, hoje à tarde, conversando com a Dani, com a Fabiola, comentei desses professores, né? Não vou citar nome, mas o André até hoje tem um carinho enorme por eles e aprendeu, porque ele ainda demonstra para a gente isso que ele aprendeu, essa aquisição que ele teve desse conhecimento, né? Em coisas simples. E o que a gente buscava na escola? Nós tínhamos a mediação escolar também, da Ribidal, que eles iam na escola uma vez por semana, mudavam os dias para poder estar encontrando todos os professores, para poderem estar enxergando o que poderia ajudar junto ao professor,
para esse aluno. Às vezes era uma mudança de local, às vezes era a letra que precisava ser maior, quando ele copiava, a letra tinha que ser bastão, o pessoal já estava na letra cursiva, e para ele tinha que ser, então o professor punha de lado. A gente pedia, às vezes, para estudar, assim, por exemplo, coisa mais objetiva. O que dessa matéria, qual que é o conceito que ele precisa aprender dessa matéria? Então, era essa a mediação que a gente fazia com escola, professor, coordenador, para poder antecipar esse conteúdo para ele poder caminhar junto com a escola. Mas, olha, é muito difícil. Primeiro que a escola tem que acreditar, né? A gente, como pai, tem que ter a confiança, eles têm que acreditar e os professores, eles têm que também querer. Tanto que alguns professores fizeram essa diferença, né, ao longo desse período escolar dele aí. Às vezes acertávamos, às vezes errávamos, eu acho que é assim mesmo na vida, nas tentativas, né? Acerto e erro aí. Por exemplo, ele tem um professor, vou falar primeiro até o 9º ano, por exemplo, a professora de arte, ela era muito entusiasmada, então o livro era muito bonito realmente, ele tem até hoje esse livro, que com as gravuras, com pinturas, esculturas, e ele se dedicou a isso, tanto que quando a gente viajou ou ia a algum lugar, ele reconhecia, ele falava, que era o rococó, que era, sabe, arte moderna, que era não sei o quê. Então, assim, ele se identificava com algumas coisas, e aí ele sempre gostou muito de história, e parece incrível, mas ele gostava muito de matemática até o 9º ano. O professor também fez a diferença. Apesar dele usar calculadora, ele fazia equação de primeiro e segundo grau, achava o termo A, B, C, então assim, ele montava isso, ele conseguia seguir o raciocínio de como fazia. E teve outros professores também, né? Agora, já no colegial, o colegial, meu Deus, quando ele foi para o colegial, eu falava, e agora? Né? Um lugar que é muita coisa, ele precisava mais do concreto, e isso ia de vez perder, né? E quantas matérias? Ele tinha 16 professores no colegial, e o colegial tem aquilo que em 2 anos você aprende a matéria de 3, porque é tudo focado no vestibular. Então é massacrante para qualquer um, não só para quem tem uma necessidade maior. E nessa escola também eu tive a sorte, né, de ter professores muito bons. O professor, para ter uma ideia, física é uma coisa difícil, né? Nessa época, matemática, o André detestou, ele regrediu, ele não conseguia, porque acho que não sei se era 2 ou 3 professores de matemática, era muita coisa, ele não conseguia mais acompanhar, então foi uma fase super difícil. Em física, que também é exatas, o professor, ao contrário, ele buscava um jeito do André entender, e o que eu achava bacana, que eu conversava com ele, não era pro André, ele fazia para a classe, mesmo da forma simples que ele fazia, todo mundo aproveitava. Né? Eu lembro que numa viagem que a gente fez no final de ano, logo terminando as aulas, não sei se isso tinha caído na prova ou não, ele foi explicar da onda, por que a onda tinha mais força ou não, por causa do ar, eu não me lembro direito, tá? Mas eu lembro que ele fez a explicação e eu achei tão lindo isso. E esse professor também, ele usava bastante imagem, então para falar de velocidade, sei lá, ele usava um chute na bola e perguntava sobre velocidade, então assim, eram coisas podiam simplificar, porque é isso que era. Qual que era o objetivo dele? Saber deslocamento, saber massa, peso, e ele conseguia com isso. Então, ele foi, assim, uma pessoa que maravilhosa. Eu digo que o André até hoje gosta. Ele gosta muito de história, sempre gostou, falei da arte, então ele também tinha uma paixão pelo professor de história, que era outro também que, a classe inteira adorava ele também. Então, assim, eu falo que isso é a diferença. Isso, para mim, é adaptação. Você conseguir passar para todos e não só para aquele que precisa ter essa necessidade. Né? Então, assim, como que eu diria? Não foi só flores, mas também não foi só espinho. Né? A gente conseguiu passar por isso. O colegial foi um período muito difícil, justamente pelo massacrante, né, de matérias, de conteúdos, de informações,
e todo mundo voltado para o vestibular, tanto que ele não quis fazer nem o Enem e nem nenhum vestibular. Então, a gente vai... agora ele já terminou faz 3 anos, esse ano que ele estava pensando em voltar, quer fazer um curso técnico aí, mas eu acho que é porque o terceiro não, né? O colegial foi massacrante. Por mais que tinham bons professores, o professor de biologia também era ótimo, também dava, sabe, oportunidades. Então, assim, no geral foram bons, mas muitos deixaram a desejar, porque ele era mais um na sala, sabe? E isso não era uma sala muito grande, era um colégio pequeno, então eu acho assim, poderíamos todos ter olhado dessa forma? Poderíamos. É difícil? É. Mas eu falo assim que no geral, tivemos muita sorte. Mas eu acho que a educação no Brasil, inclusive, precisa ainda muita coisa. Não sei, acho que é isso, não sei se me alonguei demais aí para falar. Não, eu acho que vocês tá muito interessante, Mirley, né? Hoje a gente divulgou também para vários futuros professores, porque é muito importante ouvir, né, da família também. Porque você falou várias coisas aí, né? Que olha, o professor ele faz toda a diferença nesse enxergar o aluno, de dar visibilidade para ele, né? Mas a gente vai discutir. Acho que a Fabíola vai projetar agora um vídeo para o pessoal poder conhecer, né? O André, você falou dele, a gente imaginou que as pessoas que estão nos acompanhando querem conhecer. Então, ela preparou um vídeo. Depois nós vamos combinar, as pessoas que quiserem falar por meio do áudio, digita um aqui no chat para a gente poder organizar uma sequência, tudo bem? Fabíola, é contigo. Eu fico até emocionada, mas olha, eu vou dar só uma mudançazinha, Dani. Eu não vou deixar essa emoção do momento, eu vou colocar o vídeo sim, enquanto eu coloco o vídeo, eu percebi a emoção do professor de física que está aqui. Ai, que lindo! Enquanto eu coloco surpresas o vídeo, aí, gente. Eu vou pedir para esse professor a opinião dele, né? Um pouquinho também. Porque, né, perfeito. A gente fecha. Onde você tá, Jejeca? Vamos lá, meu filho. Tô aqui. Olá. Boa noite para todos. Boa noite. Uma emoção muito grande ouvir suas palavras, Mirley. Eu queria tentar juntar a emoção com a vontade de fazer diferente, de fazer a diferença. Eu sempre acreditei que educação, em primeiro lugar, existe uma coisa fundamental chamada acolhimento. Então, a educação precisa ser acolhedora. A gente faz as coisas com amor, tá? Eu tive momentos assim incríveis quando o André foi para a escola e nós o recebemos. Eu pensei, meu Deus, eu pensei acho que quase tudo que a Mirley pensava no começo do ano, como ela disse. Mas o desafio não era do Dedé. O desafio era meu, porque eu sabia que ele tinha condições. Ele dava conta de qualquer coisa que ele quisesse. E ele sempre foi assim. E houve algo assim que foi muito facilitador, que foi a constante presença da família. A mãe, o pai, estavam ali nos apoiando. Muitas vezes, eu encontrava a mãe, encontrava o pai, eu perguntava as coisas. Houve o processo do primeiro, segundo, terceiro colegiais, né? E a gente vai acompanhando, e eu diria para vocês que eu tenho aquele dom de ser meio paizão, tá? Então, acho que isso facilitou bastante. O André não era o aluno diferente, não. Nunca foi. Nenhum aluno é diferente. No meu olhar, são todos iguais. Eu lembro que eu fazia as folhinhas de atividades para o André e tinha um nome, Sob Novo Olhar. Lembra, Mirley? Sim. Tinha um nomezinho que eu coloquei na folhinha porque era um novo olhar.
foi a minha primeira experiência e eu diria para você que foi inesquecível. Eu tenho outras pessoas lá hoje com especialidades diferentes um pouquinho, mas assim o André me ensinou muito. Ele não aprendeu, ele não foi lá para aprender, ele foi lá para ensinar cada um de nós. Viu, Mirlei? Desculpa, gente, eu estou muito emocionado. Eu queria agradecer muito o convite, Fabiola, tá? E eu gostaria, assim, que esse momento que vocês dispuseram, esse diálogo, esse conteúdo todo que está gravado, esse projeto, que vocês levem para frente, se precisarem de alguma ajuda, alguma coisa que eu puder, com ideias também, por favor, podem me consultar, sabe? Não sei muita coisa. A única coisa que eu sei é amor é fundamental para educar, sabe? Então, a gente pode fazer muito com amor. E é necessário, sim, Mayra, eu adorei sua apresentação. Eu até tomei nota de algumas coisinhas. Eu acho, assim, que você deu uma demonstração que o professor precisa ser acessível. Esse é o grande segredo, porque cada um chega a falar, eu não estou preparado para isso. Se prepara. Ué, faz parte da nossa carreira. Você entendeu? Então, é algo que dá um prazer imenso, é uma vitória, uma conquista junto com eles. E nós podemos fazer essa educação acontecer. De alguma forma, nós precisamos fazer com que eles sejam inseridos de uma forma inusitada, diferente, mas uma forma satisfatória para cada um, tanto nós professores, quanto para a família. A família é fundamental. E eu jamais vou esquecer o momento da formatura, porque foi ele que veio me presentear e foi um abraço inesquecível, Mirlei. Tá? Muito obrigado pelas palavras. E eu assim, só fiz o que fiz, eu fui o que fui porque ele me ensinou a ser assim. Você, seu esposo, me ensinaram a ser assim. Tá? Muito obrigado. Obrigado Nós você. é que agradecemos, viu, professor, pelo seu depoimento. Eu confesso que hoje a live está muito emocionante aqui. Eu estou me recompondo, acho que está todo mundo se recompondo, porque o senhor falou, né? Acho que juntando vocês três é muito marcante, né? O que foi ressaltado aí de que o amor é fundamental para educar, né? Isso do professor estar acessível, quer dizer, quando eu estou acessível, eu estou aberta, mas o principal que eu vejo assim do relato, né, que o senhor fez sobre o André, é a sua crença de que ele era capaz, né? O fato de na posição de professor, o senhor acreditar que ele era capaz, isso fez toda a diferença, né? Mas para não chorar, gente, Fabiola, põe esse vídeo. Você precisa inscrever no canal, simples assim. Clique sininho e matar todas as pessoas. Curtir, é isso, só curtir, acabou, simples assim. E eu espero ser o próximo vídeo. E está todo mundo.